está no ar mais um Papo Rock. Eu sou Cindy Gomes e esse programa vai ao ar aí na TV Câmara, na Legislativa FM e nas redes sociais. Olha só, antes de eu falar quem é a minha convidada ilustre de hoje, vou contar pra vocês aqui por que eu estou de verde. E ó, ela também tá de verde, tá? Vou contar pra vocês. A gente tá aí celebrando o Dezembro Verde. Não ao abandono de animais. Olha só, aqui em Pouso Alegre, os vereadores criaram em 2020 a campanha Dezembro Verde. A Lei 6.341 nasceu por meio de uma proposta dos vereadores Leandro Moraes e coautoria do vereador Arlindo da Mota Paz e tem aí com o objetivo de conscientizar a população sobre o crime do abandono animal, além de promover muitas campanhas educativas, tá, gente? Então, a gente tá aí no Dezembro Verde, um alerta pra você aí. Tem muita gente aí que vai, compra um animalzinho, adota um animalzinho. O primeiro probleminha que dá, já abandona o animal. Não dá, né, gente? É como se fosse uma criança, como se fosse um filhinho nosso mesmo. Então a gente tem que ter esse carinho, esse cuidado. E pra falar aí sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui nos nossos estúdios a doutora Verônica Ferreira, que além de veterinária, ela também é farmacêutica, gente. Olha só que bacana. E hoje ela trabalha com patologia clínica em uma clínica especializada aqui da nossa cidade. Seja bem-vinda, doutora Verônica. Obrigada. E aí? Eu quero que a gente comece nosso programa falando aí um pouquinho sobre essa questão. O abandono dos animais. Hoje ela é uma realidade muito grande aqui na nossa região? É uma realidade muito grande, na verdade, no Brasil, né? Dia 10 de dezembro, né? 10 desse mês, a gente comemora, é o Dia Internacional do Direito dos Animais. Então, por ser essa data e por essa época de ano, né, fim de ano e começo de ano, existe muito abandono de animal. Então, o Dezembro Verde ficou voltado para isso. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil, ele é o segundo que possui maior número de animais e também o segundo que tem o maior número de animais errantes, que a gente fala, que são os SRDs, os vira-latinhas, os animais que ficam soltos na rua, né? Então, tem muito caso, tanto de cachorro quanto gato, e principalmente na nossa região, né? No Brasil inteiro, na verdade, mas temos muitos casos, sim, de animais abandonados. E a gente você falou aí dos SRDs, né? Que pra quem não sabe aí, é sem raça definida. Sem raça definida. Os nossos queridos vira-latinhas. Eu tenho uma em casa, gente. E assim, eu sou apaixonada na minha Queen. A minha Queen é a coisa mais linda do mundo. É Queen, homenagem, sim, à banda de rock, que vocês sabem todos aí que eu estou apaixonada. E assim, ela é um amor. Ela é cruzamento de Beagle com SRD. E aí ela nasceu assim com as cores do Beagle e com o serelepe do SRD. Sim. Então ela é um docinho de coco. E eu acredito, assim, os SRDs parece que eles são assim mais carinhosos, né? Eles têm umas características muito gostosas, né? São. Depende muito da mistura que envolve a raça, né? Porque como eles são mistura de várias raças, então pode ser que a maioria são mais dóceis pelo resgate, pelo tempo que eles ficam abandonados também, eu acho, né? Mas assim, não só por isso, mas porque são mistura de muitas raças, então acaba sendo muito carinhoso mesmo. E você disse que eles são, assim, por causa do abandono, parece que eles ficam gratos. Sim, né? A maior parte das pessoas que eu conheço que tem animais resgatados, eles abordam exatamente isso, que o animal é extremamente grato. Tem alguns animais que ficam muito apegados às pessoas, sabe? São muito carinhosos, alguns têm esse costume, né, de não querer largar ou tem medo que em algum momento alguém vai abandonar de novo, sabe? Eles têm muito isso e parece assim que eles têm medo de fazer qualquer coisa errada na casa. Já vi muita gente relatar isso também. Mas eles são uma gracinha. Eu também tenho uma gatinha vira-lata encontrada em rodovia. Olha só. A Madalena Luísa. Madalena Luísa? Amadá. Amadá. Ela foi encontrada, ela tinha acho que 1 mês de vida, mais ou menos. Ela foi encontrada numa caixa com mais 4 gatinhos, né? Jogada na rodovia pra morrer. Então, assim, você imagina. E aí foi resgatada e chegou no meu plantão e foi amor à primeira vista e tá lá comigo, 2 anos já. Vira-latinha. Aqui, fala pra gente um pouquinho, doutora Verônica, quais são as principais causas do abandono animal? Tá, as principais causas, né, que eu tava dando uma olhada mais atualizada das coisas, o primeiro item está relacionado à questão de mudança de residência. Então, assim, as pessoas não se programam
né? E vão mudar de casa, ou às vezes moram em casa, vão passar para um apartamento, ou para um lugar menor, uma cidade maior. E a principal causa, então, é a questão de residência, né? Alguns relatam também que é mau comportamento do animal, então o animal que faz xixi, cocô fora do lugar, que não soube educar o animal, então o animal acaba tendo esse comportamento. Alguns adotam animais, né, compram animais sem pensar na raça, no temperamento da raça. Então, tem raças que são mais agitadas, tem raças que são mais, assim, que requer mais uma atenção. E aí entra para uma família que tem uma rotina mais fora de casa, então não se adapta à rotina de casa, então as pessoas acabam, né, colocando para fora. Outros também têm um animalzinho e aí às vezes a família, né, alguém engravida e tem neném, e eles falam que a criança não se adapta ao animal que está em casa, né? Então as principais são essas, assim, ou o animal tornou-se agressivo, ou então arrumou um animalzinho para acompanhar um outro animal que já tinha em casa, e aí o animal não se adaptou a esse outro animal, entendeu? E vi também que nessa época do ano, muita gente tem costume de dar de presente para a família. Então, assim, eu vou lá, te dou de presente sem saber se você quer, se você tem uma condição de cuidar do animal, e acaba que esse animal vai sendo abandonado, porque você não estava preparado para receber esse animal, entendeu? Eu vi esses dias uma campanha até falando que o animal não é brinquedo. Não é brinquedo, né? Existe uma campanha também no 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, que tinha muito esse hábito de comprar animalzinho para criança. Na época de Páscoa também tem muito disso, do pessoa comprar coelhinho ou comprar algum bichinho, e aí o que você vai fazer depois, né? Por exemplo, coelho, que reproduz um monte. O que você vai fazer com o coelho depois que você, né, tem um coelho em casa? Cada cria às vezes nasce 8, 9, 10 coelhos, aí você não dá conta, né? Então, e é um animal exótico, não é qualquer veterinário que cuida, não é fácil de lidar, então assim, tem essas questões também, então realmente não é brinquedo. E assim, ao seu ver como veterinária, assim, quais são as possíveis soluções caso aconteça aí da pessoa não se adaptar, caso a pessoa engravide, todas essas possíveis causas que você disse aí? Sim. Existe alguma solução que não seja o abandono? Eu acho que a principal causa, na verdade, assim, a principal forma de resolver seria que antes da pessoa arrumar o animal, ela procurasse uma orientação de um veterinário ou de algum especialista na área, né? O mais indicado realmente é o médico veterinário, para saber, será que esse tipo de raça vai se dar bem? Por exemplo, eu moro num apartamento, será que eu vou arrumar um labrador para morar num apartamento? Vai dar certo, né? Então, assim, eu tenho muitas crianças em casa, ou na minha família tem muita criança, será que se eu arrumar um pitbull vai dar certo, né? Então, assim, na minha casa tem muitas pessoas grandes, eu vou arrumar um pincher, será que vai dar certo? Então, eu acho que você se planejar antes de tudo, eu acho que é a primeira coisa. Planejar financeiramente, será que eu vou ter condição de arcar com os custos desse animal, né? Na questão do tipo... a profilática, a questão de vacinação, vermifugação, se eu vou ter condição de levar esse animal periodicamente ao médico veterinário para fazer atendimento, se esse animal adoecer, será que eu vou ter dinheiro para poder bancar um atendimento veterinário? Eu acho que todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. Será que todo mundo da minha casa concorda com o fato de eu ter um animal, né? Se é que de comum acordo. Eu acho que pensar nisso tudo, fazer esse planejamento, talvez seja a melhor solução, né? E se mesmo assim, se você não tem condição, né, de arrumar um animal, se você arrumou um animal e não tem o que fazer com esse animal, às vezes você procurar doar de uma forma responsável, né, às vezes publicar na internet, não sei, eu acho que seria talvez uma forma, depois que você arrumou o animal. Mas eu acho que o princípio, a base mesmo, é antes de você arrumar, antes de você pensar em arrumar um animal, fazer esse planejamento todo, sabe? Do custo, dos membros da família, do tipo da raça, né? Então, eu acho que esse é o principal fator, né? Acho que você ter uma conversa certinha, porque muita gente que eu vejo, né, as pessoas pensam assim, eu vou arrumar um bulldog, porque eu acho bonitinho, né? E às vezes o bonitinho
ele tem muita coisa por trás da raça, que se você conversar, às vezes, com um veterinário, você vai saber. Então, o Bulldog é uma raça que tem muito problema de pele, muito problema respiratório. Então, eu arrumei um Bulldog branco. A chance desse animal ter vários problemas de pele é muito grande. Ai, menina, você falando isso, meu sonho é ter um Bulldog. Aí você vai falando. Então, você tem que pensar nessas questões todas, né? Então, assim... É um animal que tem muito pelo, tem uma pessoa muito alérgica em casa. Será que vai dar certo? Tem que pensar nessas questões. Então, eu acho que é um planejamento, né? Labrador, Border Collie, eles precisam de espaço, eles precisam... Você precisa ter essa rotina, assim, se você tem uma casa, beleza, tem um espaço razoável, mas você vai ter tempo para passear com esse animal na rua, para gastar energia, entendeu? Então ele fica entediado, né? Senão ele fica entediado. E a outra coisa que é muito errada é a questão dos gatos também. As pessoas pensam assim, ele é um animal mais autônomo, assim, né? Ele faz as coisas dele sozinho. E não, também requer uma atenção, também requer cuidado. Então tem tudo isso que tem que ser planejado. Eu acho que o planejamento seria a melhor opção, né? E acho que as pessoas que têm acesso também aos animais, fêmeas e machos, eles têm que pensar na castração. Mesmo que você adote um animal, eu cuido de um animal lá na frente da minha casa, mas é um machinho, eu não vou castrar não. Mas esse machinho pode estar multiplicando várias fêmeas aí, né? Então, assim, eu tenho uma fêminha, mas ela sai às vezes na rua. Você pode ter crias indesejáveis. Então, assim, aí você vai ter aquele monte de animal, o que você vai fazer? Geralmente acontece isso. O pessoal não castra, e aí depois esse animal vem a emprenhar, nasce aquele tanto de filhote, né? A maioria vira latinha e acaba tentando se livrar da melhor forma possível, que é jogando no mato, em caixa, em saco. Já vi vários tipos de coisas, né? Tem gente que joga em saco de lixo, joga no rio. Nossa. Esses dias uma amiga veterinária achou uma caixa com 2 fêmeas filhotinhas, um saco de ração e um pedaço de pão. Tipo assim, olha, que coração bom da pessoa, né? Tipo assim, se vira. Tipo assim, soltei 2 fêmeas, um saco de ração e um pedacinho de pão. Vai durar pra sempre, né? Então, assim... São esse tipo de coisa que daria para evitar, né? Então, é muito triste. E a gente, como veterinário, às vezes a gente fica um pouco sem saída, que a gente quer ajudar da melhor forma, mas é a nossa profissão, então acaba que a gente não consegue ajudar 100%, né? Tem custo, tem um monte de coisa relacionada a isso, então nem sempre dá para ajudar. A gente ajuda na maioria das vezes. Gente, então aí, vamos pensar bem. Como a doutora Verônica disse, o melhor é o planejamento. Então você vai, agora, chegando no final do ano, tô pensando em comprar um cachorrinho, doar um cachorrinho pro meu filho e tal, porque ele tá muito sozinho, ele quer um animalzinho e tudo mais. Pensa bem no seu espaço, pensa bem aí na raça do animal, se ele vai se adaptar. Pense em tudo pra não acontecer de você ter que abandonar esse animalzinho depois. Eu queria te perguntar uma coisa, que a gente vê muita campanha aqui na nossa cidade de doação de animais. Sim. O que é a doação responsável? A doação responsável é exatamente essa questão do planejamento. Geralmente eles fazem essa entrevista com a pessoa, fazendo algumas perguntas para realmente perceber se essa pessoa ela está apta ou não a ter um animal. Então, assim, muita gente que passa pela entrevista para adotar um animal, fala, nossa, é muito burocrático, mas não é. Se a pessoa já acha burocrático responder as perguntas... Imagina eu cuidar de um animalzinho, entendeu? Então, assim, são perguntas desse tipo. Tem muita criança em casa, todo mundo da família gosta de animal, tem alguém com problema respiratório. Eles fazem essas perguntas a fim mesmo de nortear. Porque você imagina, né? O animal já foi abandonado uma vez. Eles não querem que esse animal... volte ao abandono, né? E muitas vezes acontece. Então, tem gente que pega, por mais que passe por esse critério, pela regra toda, esse animal ainda volta, né? A pessoa não se adapta e volta, devolve eles pro abrigo. Então, assim, essa questão de ser adoção responsável, né? A posse responsável é exatamente essa. São perguntas relacionadas para ver se essa pessoa é apta ou não a ter um animal de estimação. E o pessoal sempre faz assim uma campanha assim, não compre, adote. Até uma vez eu vi uma reportagem explicando o porquê disso, que muita gente pega os animais somente para reproduzir. Sim. E aí você encontra lá os pais, né, os reprodutores em situação precária, né, sofrendo e tudo. Sim. Mais, acaba de tirar uma cria, já coloca outra. Isso é uma realidade, né? Eu acho assim que existem casos e casos, existem pessoas sim que vivem de venda de animais,
Não posso negar que eu conheço muita gente que trabalha, né, vive disso, se sustenta com a venda de animais, mas existem também criadores que são extremamente cuidadosos e você vai frequentar... que eu sempre recomendo às pessoas que querem comprar um animal de raça. Chega no lugar de forma inesperada, sabe? Não marca nada. Porque quando você agenda, as pessoas vão tentar arrumar aquele erro, vão tentar planejar, fica tudo bonitinho. Então, se você aparece lá do nada, você tem maior chance de ver que situação que fica. E eu acho que não só isso também, pensando em consanguinidade. Muitas das vezes eles colocam uma fêmea e essa fêmea acaba cruzando com o filho e aí o filho cruza com a irmã. Então, o problema genético, às vezes a gente pega animais com muitos problemas congênitos que a gente fala, né? Má formação de algum órgão, má formação de coluna, algumas questões... Por fora tá ali lindinho, você lindo, comprou o animal, e aí depois começam a aparecer os problemas. Começa a aparecer o problema, e você vai investigar, às vezes você vê uma sequência de problemas vindo de um canil, né? Então eu falo, não é geral, né? Não é a maioria, assim. Eu acho que hoje em dia já diminuiu bastante essa questão de você encontrar canil com cuidados horrorosos, assim. Mas tem ainda, assim, muitos lugares que tratam animais, assim, um lixo. E já conheço lugares excelentes, que tratam animais melhor que muita gente, sabe? Que as baias são organizadas. O meu chefe mesmo já foi em um lugar, tem um criador aqui, em Pouso Alegre, de uma raça chamada Pointer. Poxa, ele chegou lá e falou assim, bate muito sol nesse lugar. Ele falou que na outra semana, quando ele chegou, já tinha uma parede e um telhado montado. O cara já falou, não, bate muito sol, tá Criadores responsáveis, né? Criadores responsáveis, sabe? Ele planeja tudo, ele coloca, ele pula, por exemplo, o cio, né? Então, elas entram no cio a cada 6 meses. Não coloca no cio todo a cada 6 meses. Pula um cio, espera, né? Para esse animal não ter excesso de hormônio, né? Porque é toda a questão hormonal envolvida ali. Então, tem pessoas que são muito responsáveis, né? Os animais, eles são todos muito bem cuidados, eles sempre procuram orientação, sempre faz acompanhamento ultrassonográfico, raio-x, exame de sangue. Então, são animais muito bem acompanhados, assim. Então, assim, um lugar desse, que você chega lá a qualquer momento, você vai encontrar esse animal numa situação ok. Mas existem muitos criadores que já foram, né, na mídia aí, que você já apareceu várias vezes, em questão, assim, horrorosa. Tudo cheio de cocô espalhado, animal tudo sujo. Então, assim... Tem essas questões. Então, mas muitas vezes a gente não vê também. Eu chego na loja ali, tá o animalzinho ali na gaiola, bonitinho, lindinho. Eu não sei de onde ele veio. Sim. Como que eu faço pra saber essa questão da procedência? Então, depende muito se ele tem o pedigree. Se ele tiver pedigree, por exemplo, você consegue saber de onde que veio os pais. Entendeu? O pedigree, normalmente, eles têm um certo critério que eles têm que seguir para conseguir a carta do pedigree, né? Então, é uma forma de você filtrar. Mas, assim, eu acho que é mais na conversa, porque às vezes você não vai conhecer. E em muitos lugares também tem venda proibida de animais, igual aqui em Pouso Alegre eu acredito que não seja, mas eu morava no estado do Rio de Janeiro e em Volta Redonda era proibido venda de animais em qualquer tipo de clínica pet shop, né? Clínicas, qualquer animal exposto, não podia. A gente não encontra animal para comprar assim com facilidade. Você encontra canil, mas venda assim em loja, essas coisas você quase não acha, é proibido, é lei municipal lá, entendeu? Então é mais no boca a boca mesmo, de você saber, ou se você chegar no lugar perguntar, muitas vezes eles falam da onde que veio, qual canil, quem que é, né? Tem muito disso também, né? Às vezes cidade você conhece quem são as pessoas. Mas assim, não tem como exatamente saber. Se você chega ali leigo, não tem como você saber muito direito, não. Então, assim, uma das dicas que você dá é se eu chegar no canil sem marcar o horário para verificar como que ele é tratado. E caso seja uma loja, né, que aqui em Pouso Alegre tem bastante lojas que vendem animais, sim, procurar saber, né, a procedência, de onde como veio. Se já tem costume de vender dessa pessoa, né, que reproduz os animais faz tempo. Às vezes você conhece, se você conhece alguém que já comprou nesse lugar, como é que é. Mas normalmente esses lugares que vendem, expõem, né, os que eu conheço pelo menos, eles são muito abertos a falar dos lugares, né. Alguns dos que vendem também, às vezes já criam mesmo, então
conheço, né, nomes, não vou citar nomes, mas tem lugares que a próprio dono da loja cria a raça, entendeu? E a gente sabe que é bem cuidado, a gente sabe que é tudo certinho. Então, é tentar mesmo ir no boca a boca, filtrar, dar uma pesquisada na internet. Às vezes você vai achar alguma reclamação, sempre vai descobrir, né? Eu acho que você coloca ali, venda animal do lugar fulano de tal. Você vai achar alguma coisa, se for de má procedência, né? Eu acho que é por aí, mais ou menos. Ainda mais hoje com a internet, né? Que a gente descobre tudo. Tá muito fácil de descobrir as coisas. E essa questão do canil, eu acho que é sempre uma coisa perfeita. Nunca marca. Aparece lá pra você ver como é que é a verdadeira, né, rotina. Porque você marca, o cara vai tentar fazer de tudo pra deixar tudo mais lindo possível. Pra te conquistar, né? Vai mostrar os mais bonitinhos e vai lá te fazer a cabeça. Você sai de lá com um cachorro, com certeza. Entendeu? Eu conheço um gatil que é muito famoso, que eles são super responsáveis. Eles vendem aquela raça Maine Coon, daquele gatão imenso, eu sou lindo. apaixonada. E aí, eles não vendem os gatos sem estar castrados. Sim. Eles só vendem os gatos castrados, pra não acontecer de você comprar o gato pra reprodução depois, entendeu? Sim. Então, eles falam que em nenhuma hipótese eles vendem o gato pra você reproduzir. É pra você ter como um filhinho mesmo ali, né? Existem algumas espécies, na verdade, algumas raças, até de cachorro. Tem uma raça que chama Cavalier, que eu, se não me engano, eu acho que é o Rei Charles que tem. Ele chama King Charles Spaniel. Ele é a dama da Dama e o Vagabundo, sabe? Sim. Ela é toda bonitinha. Também são animais que normalmente você compra já castrado. Porque para manter, para não ter essa questão de, essa raça cruzou com uma raça qualquer e a pessoa vendeu como se fosse um cavalier, e aí aquele cavalier misturou com outro falso cavalier, aí, sabe, e acabar meio que estragando a raça, assim, entendeu? Então, eles acabam fazendo isso mesmo, mas com a mesma coisa, para não perder características da raça, né? Eles fazem isso. Ai, coisa mais linda. É lindo. Mais linda. Eu sou apaixonada. Tem a foto com um gigante ali. Eu também tenho. Eu acho a coisa mais linda da vida. Ó, pergunta agora. Eu vou te contar um caso. Sim. A gente tava conversando aqui que o meu sonho era ter um cachorrinho em casa e tudo mais. Aí, meu namorado chegou em casa com um periquito. Cachorro não, o periquito pode, porque eu moro num apartamento. Então o periquitinho se adaptou super lá em casa, ele é amansado, adestrado já, tá quietinho, bonitinho lá em casa. Mas eu ainda quero um cachorro. Qual a melhor raça para apartamento? Você disse que a gente tem que pesquisar com o veterinário. Tô pesquisando, vamos lá. Eu pensaria em raças pequenas, né? Shih Tzu, Lhasa, assim, pensando em raça, né? O próprio Pinscher que a gente falou, sempre acho que raça pequenininha. O Bulldog que você falou que gosta, o Bulldog francês, assim, sempre animal de pequeno porte, né? E aí fica muito essa questão, mas eu tenho uma ave em casa. Eu acho que se você educar desde pequenininho, tem chance de conviver muito bem, ambos animais, entendeu? Você pode arrumar adestrador para cuidar, mas assim, se você já pega o animal bem no começo, você já consegue treinar ele de modo a convivência ficar boa ali. Um filhotinho, né? Se você pegar um filhotinho, né, ou mesmo um animal adulto, se você adestrar, né, eu acho que também fica ok. Mas pensando em apartamento, eu sempre penso nessas raças menores mesmo, né? Essas que eu falei, Pinscher, Bulldog, Chihuahua, que o pessoal gosta muito, né? Hoje em dia tá muito... o pessoal tem gostado muito do Spitz, que é o Lulu da Pomerânia, né? Que é fofo, parece um ursinho. Parece uma pelúcia, ele também. Então, assim... hoje em dia é o que a gente mais vê, né? A gente quase não vê mais Poodle, Pinscher, mas também são raças muito boas pra ficar em apartamento, lugar pequeno. Então seriam mais essas, pensando em raça, assim. O que aconteceu muito com o Poodle foi essa questão aí do pessoal cruzar muito e vender muito ele falsificado, cruzado e tudo mais. E o pessoal parou um pouco de procurar, né? Porque as pessoas cruzam e esquecem desses problemas específicos de raça, né? Então, assim, Poodle é um animal que tem muito problema de patela, de joelho. Então, são animais que gostam de subir e descer da cama. O Pinscher também. As raças pequenas costumam ter muito esse tipo de alteração. Então, aí você cruza com uma outra raça, às vezes, que também tem muito problema nesse tipo de coisa. A chance de você ter raças com vários problemas
é muito grande. E o mesmo acontece às vezes com vira-latinha. Às vezes você pensa, vira-lata, não vai ter problema. Depende, se reuniu todos os problemas de todas as raças que ele pegou, às vezes você vai ter um grande problema também, né? Com certeza. Você não vai saber muito. E muita gente adota, às vezes, a gente fala muito do não comprar, né? E adotar pelo número populacional que já tem. Tem muitos cães, muitos gatos errantes, que a gente chama, né? São esses animais que ficam abandonados. Mas eu acho assim, nada te impede de ter uma raça, porque com a raça você consegue, às vezes, planejar melhor a questão do temperamento. Então, como você não sabe o temperamento que aquele SRD vai ter, né, ou sem raça definida, às vezes você pega um SRD de um, sei lá, um bulldog muito bravo, ou de um boxer, ou de um pitbull, e raramente eu peguei pitbull bravo, viu? Vou te falar, assim, as minhas mordidas todas foram de animais pequenininhos, mas assim, se você às vezes pega cruzamento de raças que são muito bravas, às vezes você vai ter um animalzinho vira-lata bravo, então depende muito. Então muita gente prefere às vezes comprar um animal de raça, pensando muito nessa questão mesmo comportamental. Então, por exemplo, o labrador. O labrador é uma criança eterna, desde que ele é filhote até quando ele tiver uns 15 anos, entendeu? Então, assim... É uma delícia de raça, né? Meu irmão teve um, ele, nossa, brincalhão. E muita gente às vezes pensa nisso. Então, assim, eu acho que quando as pessoas... Tem muito uma pressão dessa, mas você comprou um animal de raça, mas o animal de raça tem essa questão de você saber o planejamento, né? Tipo, esse animal vai ficar muito grande, esse animal vai ficar pequeno. Então, você já imagina, quando eu falo pra você um labrador, você já imagina o tamanho que ele vai ficar. Você não espera que o labrador fique desse tamanho, né? Você espera que ele fique assim. Sim. Então, às vezes, quando você pega um filhote, né, de um vira-lata, você não consegue fazer esse planejamento. Será que ele vai crescer muito? Será que ele não vai crescer? Né? E se ele for uma mistura de um Basset com um cachorro grande, sei lá, às vezes ele vai ficar encolhidinho e tem a pata grande. Então é muito difícil de você saber que tamanho que esse animal vai ficar. Fazer o planejamento. Então isso pode ser uma complicação também. Então, e acabar gerando um abandono. Então a questão da raça tem essa questão, né? Se você tem muitas questões na hora de arrumar uma raça ou para ter um animal, seria interessante você escolher uma raça por essa questão, temperamento, tamanho, as complicações que esse animal pode ter, que é comum da raça. Quando a gente fala essas complicações, a gente não fala que todos vão ter, mas que eles são propícios a ter mais essas complicações que outros. Já tem que estar preparado. Já tem que estar preparado. Então, assim, você que quer ter um bulldog, ele pode desenvolver muitos problemas de pele, é muito comum, mas você às vezes pode ter um bulldog sadio, né? A gente não sabe. Tem bulldog que tem problema respiratório, tem bulldog que não tem problema respiratório, depende muito. Então, são só planejamentos mesmo, sabe? Então, seria mais essa questão. E olha só que bacana, a gente tá falando sobre planejamento, né? Eu fiz a pergunta aqui pra doutora, qual seria o melhor animal para um apartamento? Ela me sugeriu algumas raças. Tá, escolhi a raça. Próximo passo agora, o que eu tenho que planejar? Tem a questão de vacinas, de alimentação correta, como que é? Isso. Acho que depois que você escolheu a raça, você tem que planejar a questão financeira, né? Pensar nessa questão de início, quando você pega um filhote, que ele tem as doses iniciais de vacina, vermifugação, né? Acho que é a primeira consulta. Então, pensando nisso, a primeira coisa, né? E aí, o planejamento. Você quer fazer, pelo menos uma vez ao ano, você vai fazer um acompanhamento para ver se o animal tá bem, se não tá, se você vai ter dinheiro para alguma emergência, se você vai fazer uma caixinha para essas emergências, entendeu? Então, esse seria um segundo passo. Mas pensando no primeiro passo, após a escolha, seria o gasto que você vai ter inicial. Então, de comprar caminha, ir no veterinário, fazer todas as doses vacinais, a vermifugação, né, a escolha de uma ração de qualidade, vamos supor, Spitz, vou escolher uma ração específica para Spitz, vou escolher uma ração de boa qualidade, os tipos de ração, pensar nessa questão de como vai ser o dia a dia. Tosa, né? banho. A tosa, né? Se informar mais sobre a raça, né? Para você não cometer alguns erros. Então, pensar no custo, eu acho que seria essa questão, né? Para não acontecer do animal ficar sofrendo também. Às vezes você não abandona porque você ama o animalzinho, mas não tem ali condições de arcar aí com esses custos, como a doutora disse. Sim. E aí depois o animalzinho fica lá jogado, né? Fica com o pelo longo demais, você acaba cortando ele em casa, fica mal cortado.
coitado. Vira o Chuck, né? E assim, a gente tem que lembrar também que não é porque eu moro num apartamento que o animal não precisa passear. Sim. Ele precisa ter ali aquele passeio diário, aquele cuidado diário, aquela atenção. Se eu não fico o dia inteiro em casa, tem que pensar se o cachorro vai se adaptar a ficar o dia inteiro sozinho. Se você gosta de viajar bastante, será que você tem onde deixar esse animal? Você vai ter condição de levar ele em todas as viagens? Se você vai viajar, você tem que planejar. Por exemplo, eu vou viajar pra praia. O que eu tenho que fazer quando eu vou levar um animal pra praia? O que eu tenho que fazer de preparo, né? Então, assim, tem tudo isso. E a gente tem que lembrar que o animal, ele transmite algumas zoonoses. Então, manter o animal saudável é uma forma de manter a sua família toda saudável, entendeu? Então, é uma outra questão a ser pensada também, tá? E outra coisa, né, que a gente estava falando de questão de maus tratos, essa questão de... eu tô cuidando bem do animal. A gente tem hoje em dia, eu até trouxe uma cola aqui, né? Que são as 5 liberdades dos animais. São Olha que legal. São coisas que a gente... às vezes a gente pensa, mas ele tá super bem cuidado. E aí você tem que pensar se ele tá atingindo todas essas 5 liberdades que os animais têm que ter, né? A primeira delas é o animal tem que ser livre de fome e de sede. Então, será que o seu animal está ficando livre de fome e de sede? Você está fornecendo alimento adequado? Você está fornecendo a nutrição adequada, né? Porque o alimento, eu dou pão todo dia. Isso não é alimentação adequada. Então, pensar nisso. Nutrição adequada. Se ele tem uma fonte de água boa, ele não toma, né, água de poça, de chuva, ele toma uma água boa, né? Aquela água que você olha, você beberia. Então é uma das primeiras liberdades. A segunda, ele tem que estar livre do desconforto. Então, é outra coisa a se pensar. A terceira coisa é ele estar livre de dor, de ferimento e de doenças. Então, às vezes a gente pega muitos casos na veterinária de animais que... foi atropelado faz um mês, a pata dele quebrou faz 15 dias, ele caiu faz não sei quanto tempo. Então, isso já é considerado maus tratos, se você for pensar. Eu fui viajar e meu animal ficou sem comer uma semana. Mas isso é maus tratos, entendeu? Você então, ficaria sem comer uma semana? Né? Então tudo isso é considerado maus tratos, né? A quarta coisa é a liberdade para expressar seu comportamento normal e natural, né? Então, poxa, a gente fala assim, humanizar os animais, né? Coloquei roupinha, coloquei sapatinho, coloquei não sei o quê. Será que ele está tendo a condição de expressar a sua naturalidade? Ele está sendo, podendo ser cachorro ou podendo ser gato? Então, isso também é considerado maus tratos. Aí eu deixar lá de roupinha o dia inteiro, prendo um negocinho aqui, um não sei o quê. Então, assim, isso às vezes não é a forma correta para o animal. Às vezes você acha lindo, maravilhoso, mas você está cometendo maus tratos, né? E a última coisa aqui é o livre de medo e angústia. Então, o animal tem que passar também esse conforto, né? Passar momentos de alegria. Você tem que proporcionar momentos bons para ele, né? Ele tem que se sentir em casa, confortável, dar carinho, dar amor. Então, essas são as 5 liberdades que a gente fala que os animais precisam ter. E qualquer uma delas que sejam, né? Que não seja realizada, né? Ela entra no crime de maus tratos, né? Que hoje em dia é crime ambiental, né? Existe uma legislação de 1998 que qualquer tipo de maus tratos, ela é considerada um crime ambiental. E ela é de 2 a 5 anos de prisão, de multa. Então, você pode fazer denúncia, boletim de ocorrência, ligar corpo de bombeiro, né? Tem vários órgãos que você pode ligar. E a gente conhece, não é longe da nossa realidade, né? Tem muitos casos de muitas pessoas que trabalham em ONGs que vão resgatar animais, que às vezes estão presos numa coleira super pequenininha. Então, o animal, ele não consegue... Eu já vi casos de animal preso em coleira tão pequena que o animal conseguia ficar só de pé. Ele não conseguia sentar. Ai, que judiação. Porque a coleira estava pequena, de modo que ele não sentava, ele ficava só de pé, entendeu? Então, assim, o animal com a coleira um tempão lá, ele tava até com a marca da coleira, sabe? Então, assim, o vizinho viu... O vizinho pulava, jogava ração pro cachorro, voltava. E aí ele acionou a polícia, né? A polícia acaba orientando o pessoal, né? Ligou na polícia ambiental e aquela pessoa, né? Teve que prestar depoimento ali porque ela estava cometendo maus tratos, né? E fora isso, a pessoa ainda perde o direito de ter qualquer tipo de animal pro resto da vida, né? Então tem isso também. Então, se você tem algum caso que você observa essas condições de maus tratos, que você considera maus tratos ou que alguma dessas regras que eu falei, alguma dessas 5 liberdades
você acha que está sendo contrariada, você deve ligar para algum órgão, né, específico e fazer uma denúncia de maus tratos, né? Até porque você não é dono do animal, você é tutor, né? E o tutor tem que fazer o quê? Tem que cuidar. Você tem a tutela, né? A gente, antigamente, tinha essa terminologia que a gente falava o dono do animal. Não, a gente não é dono, a gente é tutor. A gente tem a posse dele, né? A posse responsável, né? Eu respondo por ele, mas eu não sou dona dele, porque ele não é um objeto, né? Essa é a principal regra. É isso aí. Vou entrar num assunto aqui agora. Olha só, a castração. Não somente os animais que são comprados, que já vêm castrados e tudo mais, mas a castração ela acaba sendo um direito, né? Porque tem várias campanhas municipais que tem a castração gratuita, então não tem desculpa. Se eu chegar e falar assim, doutora, mas eu não tenho 300, 400 reais pra pagar uma castração. Não, porque tem campanha, a gente tem uma faculdade aqui de veterinária que oferece a castração gratuita, temos campanha da prefeitura municipal que oferece a castração gratuita, então não tem desculpa para você não prevenir que os seus cães disseminem e vamos lá, né, de várias crias e você acabe abandonando esses animais. Sim. Né? Então é importante a gente lembrar disso. Sim, eu acho que se você, a partir do momento que você comprou um animal, você não pensa em procriar esse animal, a primeira coisa que você tem que pensar é fazer a esterilização, né? Tanto da fêmea quanto do macho, porque é muito falado disso em fêmea, né? Hoje em dia já é bem abordada essa questão. Fêmea pode ter tumor de mama, pode desenvolver piometra, que é a infecção do útero, né? Só que a gente esquece que o macho também tem mamas, ele pode desenvolver, né, tumor de mama também, assim como nas fêmeas. Ele tem a próstata, ele pode desenvolver tumor de próstata. Então tem várias outras coisas que a gente tem que estar lembrando. Então não só na questão de criação, de você ter número populacional, né, de animais, mas na questão de saúde mesmo. Então eu arrumei um animalzinho, eu penso em não ter nenhuma cria desse animal. Ou então você coloca, se você quer ter alguma cria desse animal, que você coloque de uma vez e casse, porque quanto antes você fizer isso, melhor é. Então recomendado para fêmeas é até que antes do primeiro cio a fêmea seja castrada, a fim de evitar questões hormonais mesmo, né? Eu prefiro sempre pedir para a pessoa esperar a primeira cria. Por quê? Porque ela vai conseguir ter o desenvolvimento de todos os órgãos, né, das fêmeas completinho, porque senão a gente corre o risco também de deixar alguns órgãos infantilizados, que a gente fala. Então é um risco para o animal. Então eu sempre falo para a pessoa esperar pelo menos o primeiro cio e colocar esse animal para castrar. Por quê? Porque você vai evitar doenças futuras. E você fazer uma cirurgia de um animal jovem é bem melhor do que você fazer um animal no animal. A recuperação é muito mais rápida. A recuperação é mais rápida. Esse animal tem uma condição de saúde melhor, né? Lembrando que em qualquer etapa da vida desse animal, a cirurgia ela tem um risco, né? Então eu acho que você tem sempre que lembrar disso, mas quanto antes você castrar, você está evitando vários problemas pro seu animalzinho, né? Tumor de mama, piometra, que nem eu te falei, o tumor de testículo dos animais, dos machos, tumor de mama em macho também. Então eu acho que essa questão. Muita gente também fala do macho, de marcação de território. Alguns também... Isso que eu ia te perguntar, é verdade? É verdade. Algumas raças, sim, sabe? Depende também, é uma questão muito individual do animal. Então, tem animais que você vai castrar e eles vão ficar mais dóceis, vão ficar mais quietos, vão parar de demarcar território. Porque o macho, ele faz muito isso, de querer urinar o tempo inteiro em vários lugares para marcar o território, né? Então, quando ele tem um bloqueio hormonal, melhora. Então, às vezes, se você castra esse animal macho muito depois, você talvez não vai ter esse corte de estímulo, entendeu? Porque ele já tá acostumado. Porque ele já tá acostumado, já é um hábito, exatamente, já desenvolveu toda a questão hormonal dele, né? Mas aí é questão de adestrar e tudo mais. Mas pensando em castração, a gente tem que lembrar, né? Fora essa questão comportamental, essa questão de saúde mesmo deles, eu acho que é a melhor coisa. Em gatos, principalmente, gato macho, que tem acesso à rua, que não deveria ter, nenhum gato deveria ter acesso à rua, porque traz muita doença, que a gente não fala tanto, mas traz muita doença. Mas esses animais, eles são extremamente territorialistas, então, macho que não é castrado, gato, geralmente na rua,
vem toda de pancada, briga por causa de fêmea. Então, assim, é mais uma coisa para você eliminar. Porque o animal que é castrado, gato, ele fica mais quietinho, ele é mais na dele, não fica, né, em briga por causa de fêmea. Então, essas questões. Recomendo sempre a castração. Se você pensa em não ter filhotes, não tirar nenhuma cria, castre o seu animal o quanto antes. É a melhor coisa para a saúde do seu animal mesmo, sabe? Ó, mais uma dica então aqui da doutora Verônica. Se você não quer aí que seu animal procrie, ou se você preocupa mesmo com a saúde do seu animal aí, vamos procurar castrar os animaizinhos, eles ficam mais calmos, evita diversas doenças e tudo mais. Antigamente o pessoal tinha mania de dar uma injeção de anticoncepcional. Sim. Hoje em dia a gente quase não vê isso, mas era muito comum, né? Ela, na verdade, ela é proibida, né? Que a gente fala que é uma injeção anti-cio, que nada mais é como se fosse nós, mulheres, tomando uma cartela de anticoncepcional. Como se fosse a pílula do dia seguinte, por exemplo, entendeu? Uma bomba hormonal. É uma bomba hormonal, né? Só que acontece, essa bomba hormonal, ela pode estimular várias coisas nas fêmeas. Então, assim, a chance da gente encontrar fêmeas que já tomou, às vezes, um anticio na vida, lá na frente ter algum tumor de mama muito agressivo, é muito grande. Então, assim, o Conselho de Medicina Veterinária, ele proíbe. Essas aplicações de anticio geralmente são feitas em agropecuárias, né, por pessoas não formadas da área. Então, assim, é proibido. Injeção anticio não é utilizada, não é, né, assim, não é regularizada pelo Conselho. Então, se você está fazendo, conhece alguém que faz, essa pessoa está fazendo de forma irregular, não é correto fazer, né? Porque já foi conhecido todos os problemas que a vacinação anti-cio, né, que seria uma injeção anti-cio, traz para o animal. Então, se você não quer que esse animal tenha crias, a melhor opção é castrar. Sem contar que, às vezes, o animal toma anti-cio, desenvolve esses problemas de mama e ainda pode desenvolver infecção, né, mamária. Mamária não, infecção uterina, né, que é a piometra. E, fora isso, às vezes o animal já pegou a cria. Então, tem muito disso. A pessoa viu o animal cruzando, foi lá, levou numa casa agropecuária, aplicaram o anti-cio. O que acontece com esse animal? Esse animal, no dia de nascer os filhotinhos, a fêmea não consegue gerar estímulo para expulsar, para ter o parto normal. Ela acaba retendo os filhotes e gerando um grande problema por conta de falha hormonal que aconteceu ali, entendeu? Então, assim, é mais um problema. Se você não deseja, né, ter crias indesejáveis, se planeje, faça a castração, que é a melhor coisa que tem que se fazer. Queria primeiramente agradecer a sua presença aqui no nosso Papo Rock e depois gostaria que você deixasse um recado pro pessoal aí que pensa em ter um animalzinho. Eu que agradeço também o convite, muito obrigada, né? Para mim é uma honra poder falar de uma coisa tão importante na minha vida, que são os animais. E o recado que eu deixo é que vocês se planejem bastante, né? Eu falei bastante essa palavra hoje, planejar, mas planejar bastante, porque é um membro da nossa família, né? Não é só um animal, né? Eu falo isso pra todo mundo. Ele vai estar com você todo dia, ele vai te dar carinho, vai te dar amor, muitas vezes em troca de nada, né? Então, nada mais justo do que você manter a vida deles bem, manter eles saudáveis, levar periodicamente ao veterinário, realizar exames com frequência, para tentar prolongar a vida desses animais, né? Então, esses animais, né, como eu estava comentando, tem animais aqui com 20 anos, 18, e é isso que a gente quer, né? Eles já têm um pouco tempo de vida com a gente, né? Sim. Que são tempos preciosos que a gente passa. A gente queria que eles durassem muito mais tempo com a gente. Então, hoje em dia, a gente tem muito recurso para manter, prolongar a vida deles. Então, procurar mais, frequentar mais veterinários, pessoas mais especializadas, tentar fornecer o máximo de conforto como você forneceria para um membro da sua família, porque todos eles são membros da nossa família, né? E é uma frase que eu gosto muito na veterinária, que a gente fala que a gente não quer dar dias de vida para nenhum animal, a gente quer dar vida aos dias dos nossos animais. Então, adorei. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, a gente pensar nisso, dar vida aos dias. Então, fornecer sempre o melhor que a gente puder, claro, né? Balanceado com o que a gente pode, dentro da nossa capacidade, mas proporcionar para eles essa questão, né, de saúde, de alimentação, de carinho, de cuidado. E tem muito animal abandonado, gente, e animal abandonado você encontra cada um mais lindo que o outro, e eles não querem nada mais do que a sua atenção e do seu carinho, do seu cuidado. Então, pensar bem, levar um animalzinho desse para casa, você vai ter um companheiro
assim, pro longo período da sua vida. Eu acho que é o mais importante. Amigo real, leal. É um amigo real, leal, não cobra nada pra você manter eles ali. Eles só querem carinho, atenção e comida. Então, acho que pensar bastante seria a melhor questão mesmo envolvida, né? E agradeço você pelo convite. Muito obrigada. Sempre muito bem-vinda. Aqui a gente termina o nosso programa de hoje com a frase, então: dê mais vida aos dias do seu animalzinho. Se for ter um animalzinho, procure aí cuidar com muito carinho, aproveitar todos os dias com aquele que é seu amigo fiel.